conosco um grande amigo, um grande homem de Deus. Eu sempre gosto muito de ouvi-lo, porque sei que é profeta, é boca de Deus. A gente tem procurado cada vez mais convidar amigos e principalmente homens comprometidos com a palavra. Vocês já sabem disso. E hoje ele está aqui, vem lá de São Francisco do Sul. Ele é pastor da Assembleia de Deus lá. E novamente nós vamos ser alimentados pela palavra com o pastor Gilian Amaral. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse homem de Deus? Glórias a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Você está feliz? De verdade? Então eu gostaria que você, em reverência à palavra de Deus, ficasse de pé comigo. E vamos ler um texto da Bíblia, no livro de Lamentações, de Jeremias, o capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu quero já, enquanto você procura, agradecer a Deus a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Para mim é uma honra, um privilégio, uma alegria muito grande. Chegamos um pouquinho tarde, tivemos que atravessar a balsa até a cidade de... Oh meu Deus, me ajuda aí, Gilson. Itapoá, e de Itapoá viemos para cá, né? Foi o caminho mais rápido, haja visto que havia um trânsito muito grande ali. Mas chegamos bem, para a glória de Deus. Me acompanha meu amigo, o presbítero irmão Gilson Falcão, um companheirão também, congrega com a gente ali, dirige uma congregação em São Francisco. E eu louvo a Deus mais uma vez. Pastor Eber, parceiro, Deus abençoe, obrigado pela honra, pelo carinho, pela consideração, Deus abençoe o senhor, sua família, sua esposa. E depois nós vamos comer um caldo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vim só por causa desse caldo, irmão. Eu estou brincando. Glórias a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 18. Quem encontrou em confirmação, diga amém. Diz assim: eu disse, minha força e a minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que o homem deva confiar e aquietar-se, aguardando a salvação do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Tome o seu assento, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero ler esse texto aqui. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança, bom é ter e aguardar fala para o teu irmão assim, olha para ele e faz assim, em silêncio, a salvação do Senhor. Nem sempre é fácil ficar em silêncio, né? Às vezes a gente grita, esperneia, briga, mas Deus está dizendo assim, em silêncio, espere a salvação do Senhor. Deus falou ao meu coração para compartilhar com vocês esta noite a palavra estabelecida no livro do profeta Jeremias. Não é Lamentações? Mas foi escrito por Jeremias. Lamentações é um livro, o próprio nome já diz, de lamentação. Jeremias, o profeta das lágrimas, é o autor deste livro. Jeremias recebe este adágio, este vulgo de profeta das lágrimas, devido às suas expressões no livro de Jeremias. Por diversas vezes, lá no capítulo 19, ele diz: ó Israel, quem dera os meus olhos se transformassem em duas fontes de água, então eu choraria noite e dia os filhos da filha do meu povo.
O amor que Jeremias sentia pela sua nação era tão profundo e tão grande, que mesmo diante do juízo eminente, ele não cessava de orar. No seu coração e na sua mente, Deus poderia talvez mudar de ideia e não trazer juízo sobre a nação. Jeremias não é o profeta, Jeremias é mais um dos profetas, que por diversas vezes na história Deus foi levantando para trazer mensagens de confronto à nação de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que Israel não ouviu, e muitos dos profetas foram espancados, mortos, vilipendiados, ao ponto de Deus decidir, através da sua soberana vontade, decretar um juízo sobre a nação. Deus vai fazendo com que as forças da nação do norte, cujo nome era Babilônia, conhecida como também nação dos caldeus, lideradas por Nabucodonosor, fossem crescendo, a ponto de se tornar a maior nação do mundo. Neste momento, Deus está preparando Israel para receber o juízo de Deus. E Deus vai levantar então o último profeta com a mensagem de arrependimento, chamado Jeremias. Jeremias acordava de manhã, ministrava o juízo, pregava nas praças, e mesmo assim o coração do povo não se arrependia. Jeremias não começou o seu ministério com 30, 40 anos, Jeremias iniciou-se muito novo. Ele mesmo questiona a Deus a respeito da sua idade, da sua inexperiência, e Deus diz assim: não digas tu és uma criança, porque aonde eu mandar você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Jeremias enfrenta tanta opressão do seu povo, que um dia ele faz birra com Deus. Ele entra dentro do quarto, fecha a Bíblia, deixa o beiço desse tamanho e diz assim: eu não vou pregar mais. Ele diz: não vou mais para o culto, entrego aqui a minha chamada, o meu ministério, e diz: agora eu vou deitar no sofá, assistir Netflix, comer pipoca, eu não quero mais saber desse negócio de ministério, porque é duro demais. Esse negócio de chamada é muita opressão, é muita luta. Aí quando ele está dizendo isso, aleluia, Deus aparece a ele e diz assim: ei Jeremias, se você não consegue correr com homens que vão de a pé, o que vai ser no dia que você correr com homens que vão a cavalos? Nesse momento ele diz assim: eu até pensei em parar de pregar, mas quando eu pensei isso, os meus ossos ardiam. Ele está dizendo: a chamada era maior do que o desejo de desistir. O desejo por fazer aquilo que é de Deus é maior do que aquilo que me faz querer desistir. Chamada é algo extraordinário e que só entende quem realmente tem um chamado. Hoje eu lia uma notícia de um jogador da NFL, que é a Liga Americana de futebol americano, um moço com seus 26 anos de idade, se preparando para jogar sua 4ª temporada, ganhando um salário anual de 26 milhões de dólares. Ele conta que nessa notícia que ele foi orar, e ele sentiu que o chamado para pregar o evangelho era maior do que viver nos campos jogando futebol americano, e ele largou, se aposentou com 26 anos, porque ouviu um chamado de Deus. Então, chamado não é para quem quer, chamado é para quem Deus escolhe a dedo. Chamado não é você dizer assim: eu tentei vestibular para medicina, não consegui, tentei vestibular para direito, não consegui, tentei abrir uma empresa lá, não deu certo, então eu vou virar pastor, então eu vou virar um missionário, um pregador. Não. Chamado não é quando você tem todas as portas fechadas e diz: essa é a única que me abriu. Não, chamado é quando você tem todas as portas abertas, e a única que você consegue visualizar é o teu chamado. Aleluia. Jeremias compreende isso, que o chamado que ele tem é maior do que o sofrimento que ele enfrenta. E se tivesse na época de Paulo, eu diria que Paulo motivou, dizendo que a glória que virá não dá para se comparar com as aflições do tempo presente.
Ele então passa 40 anos da sua vida pregando. E sabe o que é o mais terrível? Ninguém se converte. Hoje o pregador prega, pastor Heber ministra, o povo é abençoado, termina o culto, ele recebe uma boa oferta, ele recebe uma boa janta, muitas das vezes ele recebe um lugar para dormir num bom hotel. Sabe o que aconteceu com Jeremias? Ele prega a mensagem de juízo, quando termina o culto, eles levam ele lá para fora e erguem ele no pau. Amarram ele, deixam ele no pátio do templo. Quando ele sai de lá, ele começa a pregar de novo. Em vez de receber aplausos e elogios, amarram ele e jogam dentro de uma cisterna rota. E se alguém não tocado, não fosse tocado por Deus para tirar ele de lá, ele permaneceria lá. Mas mesmo assim, talvez, se fossem os profetas dessa nova geração, levantaria a mão e dizia: te amaldiçoo, porque eu sou profeta, vocês merecem o juízo, vocês têm que morrer. Sabe o que Jeremias faz? Vai para dentro de casa, todo quebrado, dobra o joelho e diz: Deus, tem misericórdia desta nação. Senhor, não faça com que o juízo venha. O amor era tão grande por essa nação que ele não cessava de orar, a ponto de um dia Deus entrar dentro do quarto e dizer: Jeremias, não ore mais por esse povo. Você pode orar por qualquer coisa e eu vou ouvir, mas se você orar por esse povo, eu não ouvirei a sua oração. Jeremias tem que entender que essa é a única forma de Deus tratar com a nação. Deus levanta os caldeus, 597, invadem Jerusalém, destroem a cidade por completo em 3 invasões. O templo é destruído, até os alicerces do templo foram arrancados. Milhares de judeus são levados cativos para a Babilônia. Quem não foi levado morreu assassinado em praças públicas. Nesse momento, Israel é dividido em 3 classes. A primeira classe, jovens, inteligentes, intelectuais, que foram morar no palácio e aprender a cultura babilônica. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes mudados. A segunda classe, mão de obra escrava, que foram habitar a parte norte da Babilônia, junto ao rio Quebar, que era um afluente do rio Eufrates, obrigados a puxar água. Entre eles estava o profeta Ezequiel, com seus 25 anos de idade, arrastado para lá. A terceira classe, pobres, mendigos, doentes, idosos, que ficaram na terra destruída. Jeremias desperta durante o dia com a invasão da Babilônia. As portas são queimadas, os gritos se ouvem nas praças, e ele começa o livro de Lamentações dizendo: ai, como está desolada aquela que um dia foi tão populosa. No capítulo 1 ele compara ela como uma viúva que agora lamenta a perda do seu marido. Jeremias não morre em Jerusalém, mas enquanto a invasão acontece, ele é arrastado às forças para fora da cidade, e ele é levado para o Egito, onde ele morre. Ele começa a descrever a invasão lá no capítulo de número 1, 2 e 3. Segundo Reis, no capítulo 23, 24 e 25, narram esse momento, e ele diz que as jovens eram violentadas nas praças, os jovens eram mortos nas ruas, os anciãos eram desrespeitados. Israel está totalmente desolada e ele é arrastado para fora da cidade. Nos montes ao redor de Jerusalém, ele se assenta. E ao olhar para a cidade de Jerusalém, dos montes ao redor, ele vê a fumaça subindo, pastor Heber. Só que essa fumaça não é do sacrifício da manhã, nem do sacrifício da tarde, é do incêndio que consome Jerusalém.
Ele ouve gritos, e esses gritos não são de celebração por causa de uma festa que está sendo realizada. Esses gritos são de desespero, porque estão sendo mortos nas ruas. A cidade destruída, o povo sendo morto. Jeremias se assenta, e ao olhar para Jerusalém, os seus olhos se enchem de lágrimas. E ele então começa a expressar as palavras do livro de Lamentações. No meio das lágrimas ele diz: como está solitária aquela que antes esteve populosa. Como está abandonada aquela que atraía os olhares para a sua riqueza, para o seu poder, para a sua força. Jerusalém está destruída, e ele diz: eu sou o homem que vi a aflição do povo por intermédio da vara da ira de Deus. Diante de toda essa circunstância, o coração de Jeremias se endurece. Ele olha para aquela crise, para aquela dificuldade, para aquela destruição toda, e ele rasga a sua alma e diz: Deus, eu fiquei 40 anos pregando a mesma mensagem. Eu anunciei, eu não tirei uma vírgula, eu falei que o Senhor traria o juízo. Mas eu tinha esperança que o Senhor mudasse o coração do seu povo de outra forma. Deus, eu acho que não valeu a pena pregar de manhã, de tarde e de noite. Sabe de uma coisa, Deus? Eu vou ser sincero, eu já perdi a minha esperança. Eu já não tenho mais vontade de lutar. Eu já não acredito mais em restauração, em mudança, em transformação. Eu já perdi a minha esperança. Quem está dizendo isso aqui não é um homem comum, é um homem que durante 40 anos exerceu um ministério de influência no meio da nação. Eu estou falando de um homem que renunciou coisas por amor ao chamado de Deus. E é este homem que teve tantas experiências com Deus, que agora está olhando para a crise e dizendo: eu perdi a minha esperança. E não é a minha esperança no homem, não é a minha esperança nas coisas. Ele diz: eu perdi a minha esperança no Senhor. Ele está dizendo: eu já não acredito mais, Deus. Eu estou há anos lutando, pedalando, e nada aconteceu. Eu não acredito mais. Vai culto e vem culto, vai congressos e vem congressos, vai conferências e vem conferências. Deus traz pregadores, Deus traz pastores, Deus usa, e todo mundo vai, só eu que fico. Eu estou aqui há 10, 15 anos lutando, acreditando num sonho, e até agora nada aconteceu. Muito pelo contrário, eu já perdi mais do que ganhei. Quem aqui nunca chegou em casa diante de uma circunstância adversa e disse: Deus, eu já não acredito mais. Eu já não tenho mais força para lutar. Eu já não tenho mais desejo de fazer. Eu perdi a minha esperança. E essas frases brotam do coração. E eu acho interessante que Deus não intervém. Deus não se revela. Deus não fala. O Deus que costumava falar com Jeremias, agora diante dessas verdades que ele expressa, Deus está em silêncio. E não existe nada mais terrível do que o silêncio de Deus. Não existe nada mais terrível de você não conseguir compreender o que Deus quer. O que eu preciso fazer, Deus? Me dá uma direção, me fala alguma coisa. Por que que isso veio? Por que que essa provação chegou? Por que Deus está em silêncio? Porque quando se trata de Deus moldar o nosso caráter para um chamado, Deus fala antes da prova, Deus fala depois da prova, mas Deus nunca fala durante a prova.
Deus, ele fala antes da crise, Deus fala depois da crise, mas na crise ele não fala. E não significa, o fato de Deus não falar durante a crise, não significa que ele não está na crise. O fato de Deus não falar mais com você, não significa que ele não está com você. Você precisa aprender, aleluia, a ser moldado pela vontade e desejo de Deus, aleluia. E para que você entenda isso, você vai ter que atravessar algumas situações e circunstâncias que você não acreditaria que atravessaria. Mas desde o dia que você ousou chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade, Deus então já começou a preparar ela. Embora a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita, nem todo mundo tem a ousadia, a coragem de passar por ela. Jeremias diz: eu perdi a esperança, eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei, eu já lutei, eu já fiz, eu já me esforcei, eu já investi tempo, eu já investi energia, eu já investi dinheiro, e eu não consegui nada. Frases muito comuns: vou desistir, não quero mais, chega, parei, vou chutar o pau da barraca, vou vender tudo e vou embora. Não, esse é o último ano aqui, o ano que vem acabou. Não sou bobo, não sou idiota, vou desistir, vou parar. E ele diz assim: Deus, eu perdi a esperança. E Deus não intervém, Deus não fala nada, porque Deus entende a tua dor. Não existe oração mais sincera do que aquela que você faz no momento da crise. A oração mais sincera é aquela que você faz diante da dor, porque aí você esquece o protocolo, você esquece as palavras polidas, você esquece as palavras bonitas, e a única coisa que você diz: Deus, é: não aguento mais, Senhor. Porque quando está tudo bem, as nossas orações parecem muito mais poesias do que uma oração. Oh, magnífico Deus que está sentado no alto e sublime trono, revestido de ouro, com querubins que cantam. E Deus está dizendo: tá, eu sei disso. O que é que você fala? Qual é o desejo do teu coração? Estou eu na sua sacrossanta presença para expressar os desejos ocultos da minha alma. Na hora da crise você esquece tudo isso aí. Você chega diante de Deus e só diz assim: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu não sei o que vai acontecer. Deus, eu não acredito mais que o Senhor vai abrir a porta, eu já desisti. A vontade é largar tudo e ir embora. E Deus fica só olhando e diz assim: era isso que eu queria. Eu queria essa sinceridade do teu coração. Eu queria realmente ouvir o que você está sentindo. Eu queria, e é justamente nesse lugar que nós devemos ser sinceros. Não foi isso que foi falado aqui? Aleluia. A mulher sai de casa, pastor Heber, com um filho morto em casa. O marido diz assim: você vai aonde? Ela diz: eu vou até o profeta. E ele diz assim: mas não é dia de festa, não é dia de culto, não é dia de congresso, onde você vai? Ela diz assim: fica tranquilo que está tudo bem. Está tudo bem? O menino está morto. Como é que está tudo bem? Sabe por que eu entendo aqui? Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir algumas coisas a teu respeito. Aleluia. Às vezes a gente sai rasgando o verbo para todo mundo. Não aguento mais, está difícil assim. E tem pessoas que estão do nosso lado, habitam com a gente, moram conosco, que não tem a estrutura espiritual que você tem para compreender essas coisas. Por isso muitas vezes se diz assim: ó, o filho está morto, mas está tudo bem, aleluia, está tudo tranquilo, aleluia, vai dar tudo certo. Aí ela sai em direção ao profeta. Quem é que aparece? O moço do profeta. E perguntei a ele: está tudo bem? E ela disse: está tudo bem. Por que ela não falou? Porque tem pessoas que só querem saber da tua vida para sair falando para os outros por aí. Tem pessoas que vêm para a tua casa, se fingem de amigos, só para investigar e saber como é que está acontecendo lá, para depois sair falando. Para esse tipo de gente, ó, fecha a boca. Sabe qual é, aleluia,
alimentação que dá certo é quando você entra dentro do teu quarto, quando você fecha a tua porta e começa a lamentar a Ele. E aí pode ter certeza que aquilo que Ele prometeu para Jeremias se cumpre. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Sabe o que é firme? Firme é segredo, é coisas ocultas. Deus está dizendo: quando você fechar a tua porta, eu vou te revelar segredos que eu não revelo para mais ninguém. Então para de lamentar para as pessoas e começa a lamentar para Ele. Rasga o teu coração, diz o que você está sentindo, seja sincero na presença de Deus. Porque não tem como você ser falso com Deus que conhece o teu coração por dentro. Davi disse assim: como é que eu vou orar se antes de eu falar uma coisa o Senhor já sabe que vai sair da minha boca? Como é que eu vou, se o Senhor já sabe? Se eu subir aos céus, ali tu habita. Se eu descer ao profundo abismo, lá o Senhor está. Para onde eu fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito se o Senhor vê tudo? Por que eu preciso fazer essas coisas? Quem tem filho pequeno aqui? Às vezes o filhinho pequenininho quer brincar com a gente, ou não é? O meu tem um de 4 anos, às vezes ele quer brincar. Ele vai lá e se esconde atrás da cortina. Pai, me procure, está atrás da cortina. Vê os pés dele, vê ele tremendo. Eu sei que ele está lá. Mas para não magoá-lo e brincar com ele, o que eu faço? Aonde que está o fulano? E ergo a mesa, e passo por ele, e ele fica lá. Deus quer ser como um pai. Ele sabe que você vai falar, mas isso não significa que Ele não quer que você fale. Aleluia. E Jeremias diz: Deus, eu perdi a esperança. E por que ele rasga a sua alma e expressa dessa forma? Um homem que teve tantas experiências com Deus. Porque às vezes, eu vou te explicar uma coisa aqui. Porque às vezes a gente olha para os homens de Deus que estão no altar como super-homens. Olhamos e diz assim: esses homens não falham. E homem de Deus falha, pastor Heber. Homem de Deus também erra. Sabe por quê? A Bíblia diz que Samuel ungiu a Saul. E quando ele ungiu Saul, ele tirou o homem de trás, que estava atrás dos carros, e disse assim: não existe outro homem semelhante a esse em Israel, referente à sua aparência física. Lá na frente, quando Deus manda ungir Davi, ele olha para um moço forte, bonito, e diz: é esse! E se Deus não intervém, ele errava de novo. Samuel não era homem de Deus? Claro que era, mas também erra. Homens de Deus têm crises, têm angústias. Eu sou pastor de igreja, a gente sabe, a gente fica naquela agonia: será que o povo vai vir hoje? E quando a gente senta aqui, a gente olha e sente falta de quem não veio. Porque temos crises, temos dificuldades, precisamos também da oração da igreja. E ele mesmo sendo um homem de Deus, ele está olhando para uma crise gigantesca que se acometeu, e ele diz assim: eu perdi a minha esperança. O meu coração está cheio de tristeza, a minha alma está cheia de fel, de amargura. Só que Deus dá um tempo para ele. Deus diz assim: pode chorar à vontade, fala, rasga, desabafa, abre a tua alma, fala comigo. E quando ele termina de desabafar, exatamente como o teu filhinho, quando você dá umas palmadinhas nele, ele fica chorando, ele cansa de chorar, é ou não é? Ele cansa de chorar, não faz? Daquelas soluçadas assim, não tem mais nem lágrima, chorou demais. Jeremias cansou de chorar, não tinha mais nem lágrima. Quando ele para de chorar, ele tira os olhos da crise e levanta os olhos ao céu. Porque enquanto ele olhava para a crise, ele disse assim: não tem esperança, acabou para mim. Porque essa é a tendência da crise, você olhar para a dificuldade, para a porta fechada, para a provação e para a luta e dizer assim: não dá mais, vou parar, vou entregar o ministério, acabou para mim. Mas quando ele tira os olhos da crise e coloca os olhos em Deus, ele olha e diz assim: sabe de uma coisa?
Ele sabe de uma coisa: eu andei 40 anos com esse Deus, Ele nunca me decepcionou. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Se eu perdi a esperança agora, eu vou me lembrar de tudo que Ele já fez por mim durante todo esse tempo, e eu vou entender que Ele nunca perdeu uma batalha, e não vai ser agora que Ele vai perder. E Ele diz: eu trarei à mente aquilo que me traz esperança. Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer: ei, não foi esta luta que vai te derrubar. Você já passou por coisa pior, você já atravessou dificuldade pior, já se levantaram muito contra você e você não caiu porque Deus te sustentou. Então começa a lembrar de tudo que Deus fez por você, e você vai ver que você vai encontrar força e vai entender que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Eu trarei à mente o que me traz esperança. E o escriba já pega um papel pronto para anotar. E o escriba diz assim: o que te traz esperança, Jeremias? Ele olha e diz assim: sabe de uma coisa? As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? A misericórdia de Deus. A palavra misericórdia vem do latim misere, que quer dizer sentir, com o coração. Aleluia. Ele está dizendo assim: o Deus que sente a minha miséria com o coração nunca me abandonou. E sabe do que ele lembra? Ele olha para Israel, pastor Heber, que está enfrentando uma das maiores crises da sua história, mas ele lembra que aquela ali não foi a primeira, que lá atrás Israel foi oprimido pelo Egito, que Faraó tentou destruir por completo a semente de Abraão, mas Deus interviu com 10 pragas e tirou Israel do Egito. Ele vai lembrando disso. De repente ele lembra que Israel chegou diante do Mar Vermelho, não tinha mais como atravessar, e ele lembra que Deus disse: Moisés, mande ao povo que marchem. E o povo começou a marchar e o mar se abriu. Ele se lembra que Israel chegou num lugar e não tinha água doce, começaram a reclamar, e Deus disse assim: Moisés, joga o cajado no mar, na águas amargas, e as águas amargas vão se tornar doce. Aquele cajado era o símbolo da cruz. Aquelas águas amargas representavam a minha e a tua vida, que só se tornaram doces quando chegamos diante da cruz de Cristo, quando tivemos um verdadeiro contato com Ele. Ele vai lembrando dessas coisas. De repente ele lembra que Israel estava com fome e não tinha pão, e ele lembra que Deus disse assim: fica tranquilo, eu vou mandar chover pão do céu. E durante 40 anos Deus sustentou Israel com pão no deserto. Ele lembra que o povo estava com sede. Aí vai Deus e diz assim: não, fica tranquilo, o que tem uma rocha aí, é uma rocha de Meribá, bate nela. E ele fere a rocha, e a Bíblia diz que a rocha começa a verter água, e todo Israel sacia a sua sede. Lá na frente, em 1 Coríntios no capítulo 5, Paulo vai dizer assim: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha que os seguia. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: a rocha que foi ferida em Meribá, durante os 40 anos ela andava com Israel. Israel ia, a rocha ia. Israel ia, a rocha caminhava. É por isso que Deus não queria que Moisés ferisse a rocha ali novamente, porque a rocha já havia sido ferida lá em Meribá. Deus cuidando. Quando ele olha para tudo isso aí, eu imagino ele trazendo à mente o Salmo de número 136. É o salmo que aparece a palavra misericórdia 26 vezes, e o salmista está expressando a gratidão do seu coração por tudo aquilo que Deus fez a Israel. E ele começa dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, dai graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, coloca no 2, vai colocando lá. E ele vai dizendo: aleluia, rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, é o único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aquele que fez os grandes luminares, porque a sua
misericórdia dura para sempre. Aleluia, o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus te trouxe aqui para te dizer: adore a Deus, exalte a Deus, porque a misericórdia de Deus está derramada sobre a tua vida. Você só está de pé hoje à noite aqui, você só está bem com a tua família, bem com o teu casamento, bem com o teu ministério, porque a misericórdia de Deus está sobre a nossa lama, sobre a candaraia. Eu te convido a levantar a mão e adorar esse Deus. Aleluia. Olha para o teu irmão, olha para ele e diz assim: você está aqui por causa da misericórdia. Fala para ele: é a misericórdia de Deus. Olha para você. Lembra daquele dia na BR, quando a carreta cortou a tua frente? Se não fosse a misericórdia de Deus, o carro tinha ido para a barroca, você já estava debaixo de 7 palmos de terra. O Covid veio, muitos já foram levados, e muitos desses nós veremos na glória. Mas você, Deus conservou com vida. É a misericórdia de Deus. O diabo se levanta, pastor Heber, para nos destruir, porque ele tem raiva de nós. Mas todas as vezes que ele se levanta, ele se depara com a placa invisível escrita no meu peito: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque a misericórdia de Deus. Adore a Deus, adore. É a misericórdia. Não é a tua beleza, não é a tua voz, não é a tua estratégia, não é o teu conhecimento, é a sabedoria. É a sabedoria. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: aí, fique tranquilo, muitos de vocês têm um dom, muitos de vocês sabem falar, mas sem mim nada podeis fazer. É a misericórdia. É a misericórdia. Oh misericórdia. Oh misericórdia. O que é misericórdia? Qual a diferença entre misericórdia e graça? A graça é o favor imerecido. O que é graça, pastor? Graça é aquilo que você recebe quando você não merece. Graça é o que você recebe quando você não merece. Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. Como assim, pastor? Misericórdia e graça. Graça é o que você recebe quando você não merece. Você recebe perdão, mas você não merece. Você recebe promessa, mas você não merece. Você recebe bênçãos de Deus, mas a gente não merece. Isso é graça. Você recebeu a salvação, mesmo sem merecer. Isso é graça. Agora o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. Eu mereço o inferno, mas por causa da misericórdia eu não recebo o inferno. Eu mereço o juízo, mas por causa da misericórdia eu não recebo o juízo. Eu mereço a opressão, mas por causa da misericórdia eu não recebo a opressão. Então a vida do crente é pautada na graça e misericórdia. Na graça. É por isso que os crentes mais antigos têm o costume de dizer: como é que está, varão? Estou pela graça. O outro diz assim: só misericórdia. Estou pela graça, só misericórdia. Então está bem. Se você está pela graça e só para misericórdia, então tu está melhor que todo mundo, porque é a graça dele e a misericórdia dele que repousa sobre nós. Vamos para frente aqui para nós não atrasar muito. Deixa eu tomar uma água aqui para resfriar o carburador. Ele diz assim: a misericórdia. Ele pode dizer: calma aí, essa não foi a primeira nem a última. Esse é um instrumento que Deus usa. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, chegou a dizer que os instrumentos da aflição são os instrumentos que Deus mais usa para amadurecimento do caráter humano.
é a crise, é na prova, é na dor que você aprende a depender de Deus, a entender quem Ele é. Diz assim, a misericórdia. Só que sabe uma coisa? O que eu estou lembrando aqui que me traz esperança não é apenas a misericórdia. Não. O que mais? A fidelidade de Deus. No verso de número 23 ele diz assim: as misericórdias se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha o que ele está dizendo assim, ó. Deus não é só misericordioso, Deus também é fiel. Não, você não entendeu. Deus não é só misericordioso, mas Ele é fiel. Eu sei que nós estamos vivendo uma época, digníssimo pastor Heber, de descrédito na palavra dos homens. Nós temos visto tanto escândalo, infelizmente, nas igrejas, que até os pastores às vezes estão caindo em descrédito. Os bons. Político, ninguém acredita mais na palavra de político. A gente duvida, por causa da tanta corrupção, da mentira que permeia o mundo. Mas Deus continua fiel naquilo que Ele promete. Deus é fiel nas suas palavras e nas suas promessas. Sabe de uma coisa? Deus nunca deixou o nome dele ir para o SPC nem para o Serasa. Significa que Deus não fica devendo nada para ninguém daquilo que Ele promete. A fidelidade de Deus é o que nos motiva a continuar aqui firmes, acreditando que mais cedo ou mais tarde a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, o terreno vai ser comprado, Deus vai prosperar, Deus vai fazer crescer. É a fidelidade de Deus naquilo que Ele falou. A Bíblia é mais longe ainda, ela diz assim, que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Quem já ouviu aquele hino, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, amém? Tem uma parte do hino que diz assim, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel. É um hino lindo, é ou não é? Mas a última parte do hino eu não concordo. Porque Deus não é fiel a mim. Fiel a mim é o meu cachorrinho que eu tenho amarrado no meu portão com fio de luz. Eu digo sai, ele sai. Eu digo vem, ele vem. Aquele é fiel. Deus não é fiel a mim. Deus é fiel aos seus propósitos. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua promessa. Quer uma prova? Com prazer eu te dou ela. A Bíblia vai dizer no livro do Gênesis 28:15. Coloca para mim lá, Gênesis 28:15. Olha o que diz. A Bíblia vai dizer que Deus chamou Jacó e disse assim: Jacó, vai ter um dia que tu vai querer desistir, parar, abandonar, voltar atrás. Mas olha o que eu vou te dizer aqui: eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu te disse. Sabe o que Deus está dizendo? Não te deixarei, não te desampararei, não te abandonarei, porque eu sou fiel com o que eu prometi. Então vai ter momento que você vai querer parar, mas eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu prometi algo na tua vida, e eu sou fiel para cumprir aquilo que eu, maná sobre a cai. Deus é fiel, 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 Deus é fiel. Não vai te deixar, não vai te deixar, não vai te deixar. Você vai querer fugir, mas Ele vai te segurar. Você vai querer correr, mas Ele vai prender você, porque Ele lançou uma palavra sobre a tua vida, e Ele é fiel para cumprir esta palavra. Quem crê nisso adora o Senhor. Ele diz assim: não é só a misericórdia, não é só a fidelidade. Aí no verso 25 ele diz assim: sabe o que me traz esperança? Além da misericórdia e da fidelidade, ele diz assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele está dizendo assim, enquanto ele vai lembrando da misericórdia, quando ele compreende a fidelidade, e ele entende que Deus é bom, aquilo que ele havia perdido vai brotando no coração, a esperança vai retornando, a bondade do Senhor.
Deus é bom demais comigo, irmão. Deus é bom demais com essa igreja. Deus é bom demais com você. Quantas das vezes a gente já ofendeu a Deus com palavras, com ações, com atitudes? Quantas das vezes a gente afrontou a Deus, mas a bondade de Deus? Há 10 anos atrás, 10 não, há uns 8 anos atrás, eu estava no ministério itinerante, pastor Heber, pregando. E eu não saí porque não tinha nenhuma porta aberta. Eu vivi o ministério porque tinham várias portas abertas, mas eu só visualizava o ministério, o reino, o chamado. Eu comecei a pregar. Vai aqui, vai ali. E um dia eu disse: Deus, o meu maior ministério é a minha família. O dia que minha família começar a perecer por causa do meu ministério, eu largo o ministério. Porque o meu maior ministério é a minha casa, é a minha família. Ela tem que estar estruturada. Se eu não tiver uma família estruturada, eu não vou ter ministério estruturado. Antes de eu querer curar alguém, eu preciso estar curado. Doente não cura doente. Quem cura doente é médico são. E eu fui pregar. No começo, naquela expectativa, não, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta. E de repente começa a ir num lugar, começa no outro. Alguns fechavam a porta, outros mandavam a gente embora. No final do culto fugiam, se escondiam. Não davam nem a gasolina para a gente. Filho com fome, não tinha nem dinheiro. Se Deus é agora. Um dia eu estava pregando em Curitiba, congresso de 2 dias, igreja lotada, terminou o culto. Eu com um uninho velho ainda. Lembro do meu uno? Família dentro do carro. Eu disse: não, pelo menos a gasolina para voltar para casa o caminhador vai me dar. Cheguei lá, ele me deu R$50. Não dava para gasolina, nem para comer alguma coisa na estrada. Eu já estava 2 dias fora. Entrei dentro do uno, o pastor Heber disse assim: eu não prego mais. Falei: Deus, chega. Chega de viver dependendo desses pastores muquirana, que não quer abençoar a gente. Eu coloco a minha família aqui, irado, que nem Jeremias, sentado lá na colina, reclamando, dizendo: eu perdi a esperança. Eu disse: Deus, eu sou homem de palavra, então a partir de hoje eu vou cumprir só o que eu tenho de agenda, mas não anoto mais nada, não prego mais, acabou. Minha mulher do lado dizia assim: vigia no que você vai falar. Eu disse: vigia nada. Deus, eu entrego o meu ministério nas tuas mãos hoje, não quero mais saber. Ela disse: não, você não está vigiando, cuidado com o que você fala. Eu disse: sabe de uma coisa? Se Deus quiser que eu pregue, só se Ele me colocar no fundo de uma cama. E se Ele fizer isso, Ele é muito mau, Ele não é bom. Nunca precisei de médico, nem remédio, nem ficar internado. Sempre tive uma saúde abençoada. Uma semana depois eu estou na cidade de Joinville e sinto uma dor no estômago. Olha para o irmão que está comigo e disse assim: entra no carro, vamos para casa que eu estou com fome, rapaz. Vamos para casa. Cheguei em casa, aquela dor aumentando. Eu cheguei lá, fome, falei para minha esposa: amor, faz o almoço rápido aí que eu estou com fome. Minha barriga já está doendo. Comi e a dor aumentando, a ponto de eu não conseguir ficar de pé. Entrei no carro me arrastando, fui até a casa do vizinho, disse: meu amigo, me leva para o hospital que eu não estou bem. Cheguei no hospital, fizeram os exames. Minha apêndice estava supurada. Precisava fazer uma cirurgia e tirar a minha apêndice. Fui levado ao hospital, ele disse assim: fica tranquilo, que é uma cirurgia comum, muitos homens fazem. E me deixaram no hospital das 7 da manhã até as 3 horas da tarde, quando o apêndice rompeu, estourou. Uma dor terrível, comecei a gritar desesperado, um domingo de Páscoa. Fui levado às pressas para a mesa de cirurgia. Em vez de fazer só um cortezinho de nada, tiveram que me cortar para fazer uma lavagem, tirar toda a infecção. Eu voltei para a cama todo costurado, domingo de Páscoa, deitado. Ninguém no quarto, minha esposa não estava comigo, só eu. Quando de repente eu ouvi uma voz entrar dentro do quarto e disse assim: e agora? Quer o chamado de volta? Literalmente, irmão, eu ouvi isso. Quando eu vi isso, eu comecei a arrepiar e comecei a chorar dentro daquele quarto. Eu comecei a chorar porque eu lembrei o que eu falei dentro do carro. E eu disse: Deus, eu não sabia que as nossas palavras tinham tanto poder assim. Senhor, me perdoa. Me perdoa. Quando eu terminei de falar isso, o cirurgião entrou para ver como é que eu estava e disse assim: rapaz, a tua sorte, porque para eles a tua sorte é que você estava no hospital.
Porque se você não tivesse no hospital, se você ficasse 15 minutos naquela situação, você tinha morrido. Você foi livrado da morte. Quando ele falou aquilo ali, me arrepiei mais ainda. Eu entendi que Deus estava dizendo: eu estou no controle da vida. Eu estou no controle da tua chamada. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Quando ele terminou, o camarada saiu do quarto. Eu disse: Deus, me perdoa. Eu peço perdão por tudo que eu falei. Eu vou voltar a pregar. Quando terminei de falar, pastor Heber, o meu celular tocou do lado da cama. Eu atendi, era uma irmã, dizendo: pastor Gilian, eu gostaria de fechar uma agenda com o Senhor. Eu disse: está marcado, irmão, pode anotar aí, eu vou para lá. Aleluia. Sabe o que é isso? É compreender, aleluia, que a bondade de Deus está sobre a nossa vida. Mesmo que a gente pise na bola, mesmo que a gente às vezes fale coisa que não deve, a bondade de Deus permanece sobre nós. Deus é bom. Deus é bom. Aquela frase bonita, né? Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Que eu encerro. Quando ele termina de ter essas questões e compreender que a misericórdia, a fidelidade, a bondade de Deus são grandes, ele vai concluindo dizendo: sabe de uma coisa? Bom é ter esperança. Não parece mais o mesmo Jeremias, pastor? Que ele começa dizendo assim: perdi a esperança. Mas quando ele termina de dizer que a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus são grandes, ele diz assim: sabe de uma coisa? Bom é esperar em Deus. Bom é ter esperança e aguardar em... Tem coisas que eu não preciso falar, é só esperar. Não precisa ir para o Facebook debater, não precisa discutir, não precisa brigar. É Deus que defende você, meu irmão. Não tente se defender. Porque não deixa Deus trabalhar em teu favor. Se você está na direção de Deus, tua família está abençoada, o teu ministério está indo, vai se levantar gente para tentar se levantar contra ti, te caluniar, mentir, te afrontar, mas não abra a boca. Coloque nas mãos de Deus, porque é Deus que luta pela tua causa. Agora olha só o que eu descobri aqui. No versículo de número 18, ele diz assim: perdi a minha esperança. Diga a esperança. Ele diz assim: perdi a minha esperança. Aí no versículo de número 21, ele diz assim, olha o que diz o 21: quero trazer à memória o que pode me dar. Aí lá no versículo de número 25, ele diz assim, coloca lá: bom é o Senhor para os que esperam. Esperança. Só que a diferença é que a nossa língua, esperança, é o ato de esperar. Simplesmente isso. Só que quando se trata da língua hebraica, cada palavra aqui usa um verbo diferente. A palavra esperança do verso 18, a palavra esperança do verso 21, a palavra esperança do verso 25 não são as mesmas. Olha só que tremendo, no versículo de número 18, quando ele diz assim: perdi a minha esperança, o verbo hebraico ali é Yahal, Y-A-H-A-L, Yahal. E o verbo Yahal usado para a esperança quer dizer expectativa. Ele está dizendo assim: eu tinha uma expectativa no meu coração de que Deus pudesse reverter o seu juízo, mas isso não aconteceu, perdi a expectativa. Quando ele vai falar no verso número 21, ele diz assim: eu preciso recordar daquilo que me traz esperança. O verbo que ele usa não é Yahal, expectativa. O verbo que ele usa é Hu, H-U-L. E Hu quer dizer paciência. Ele diz assim: eu perdi a minha expectativa, mas eu vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar paciência. Vou ser paciente. Mas quando ele conclui, ele diz: o Senhor é bom, no verso 25. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele. A palavra esperança aqui não é Yahal, expectativa. A palavra esperança aqui não é Hu, paciência.
A palavra esperança aqui é Herat, H-E-R-A-T. E essa palavra era usada para descrever uma mulher em dores de parto, porque a palavra Herat significa contorcer-se de dor. Isso aqui era para dar um glória a Deus aí, irmão. Ele diz assim: perdi a expectativa, mas eu vou lembrar de coisas que me vão me trazer paciência. E sabe o que eu aprendi? Que é bom esperar em Deus, mesmo se contorcendo de dor. Fique de pé em nome de Jesus. Mesmo na dor, mesmo nas mais intensas dores, bom é esperar em Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. O coração está quebrado, a alma está ferida. Aleluia, eu já chorei demais, eu já sofri demais, eu já tive decepções demais. Mas espera em Deus, porque mesmo na dor, Deus é misericordioso, fiel e bondoso. Deus conhece a tua alma, Deus conhece a tua dor, Deus conhece as feridas que foram abertas. Mesmo na dor, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Espera em Deus. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração esta noite. Prepara um louvor aí bonito. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca tardou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda. Começa a trazer à mente não falha. tudo aquilo que Deus já fez pela tua vida. Fiel é Deus. Comece a lembrar de quantas vitórias e conquistas você já teve. Fiel é Deus. Você chegou até aqui porque Deus tem te sustentado. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Senhor, aqui estamos nesta noite. Tem alguns que estão como Jeremias, Senhor, sentado diante dos monturos, olhando para a crise, para a porta que fechou, para as decepções e traições que sofreu. Mas bom é ter esperança. Bom é ter esperança, porque a tua misericórdia é a causa de estarmos aqui, Senhor. A tua fidelidade é que nos faz acreditar num futuro de bênção e de glória. A tua bondade para conosco, Senhor, é real e verdadeira. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor comece a trazer esperança, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Esse homem e essa mulher possa compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que as portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiel é Deus, fiel é Deus, não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus, seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é
Eu já vou passar para o pastor Heber. Mas eu sinto nesta noite uma unção de cura nesse lugar. Eu sinto uma unção de cura, não apenas espiritual, mas físicas aqui esta noite. Eu sinto, eu vou orar por você, você que está com alguma enfermidade. Quem precisa de um milagre no corpo físico, está enfermo, com alguma dor, aleluia, precisa de uma intervenção. Eu gostaria de te chamar aqui na frente. Posso chamar, pastor Heber? Posso chamar? Eu quero, você que precisa de um milagre. Eu sinto de orar por cura. Não, por cura. Não é coisinha pequena, é coisa grande que Deus vai fazer aqui. Isso, eu sinto que Deus vai fazer coisas grandes aqui. Isso. Pode vir. Você que está com enfermidade, você que precisa de um milagre esta noite. São só esses aqui? Glórias a Deus. Venha. Dor no braço, dor na perna, problema no sangue, enxaqueca, o que você tiver, qualquer dor, qualquer enfermidade, Jesus, sejam curados. Seja curada em nome de Jesus. Sejam curados agora. Meu Deus. Segura aqui na frente, segura. Alguém que estava aqui na frente com dores, com algum problema, sentiu a dor ir embora? Levante a mão. Alguém aqui na frente? Uma, mais alguém? Qual era a dor, minha irmã? Tinha uma hérnia no estômago. E o que você sentiu? Uma queimação agora na oração. Você sentiu que Deus te curou? Aleluia, vem aqui. Deus, eu te louvo pela cura da tua filha agora. Em nome de Jesus, recebe. Aleluia, em nome de Jesus. Mais alguém? Aleluia. Você que está com enfermidade, com dor. Quem estava com dor agora aqui? Quem estava com dor? Que está na frente aqui, levante a mão. Quem estava com dor? A senhora está com dor? Está com dor ainda? Não está mais com a dor? Foi embora? Eu tive muita dor na perna. Muita dor, que eu não conseguia dormir. Falei para minha nora, muita dor. Não está mais aí? Não está mais aqui? Deus curou. Eita maravilha! Eu creio no Deus que me chamou. Eu creio. Mais alguém aqui? Quem ainda sente que não foi curado? Levante a mão. Eu quero orar por você ainda. Não, eu não creio num Deus de meia pataca. Eu creio no Deus do impossível. Alguém aqui na frente está com dor agora? Está com dor? Está com dor aonde? Nas costas. Vem aqui, nós vamos orar. Aleluia. Mais alguém está com dor? Com enfermidade? Amém? Tem pessoas aqui que foram curadas e precisam de um diagnóstico do médico. Quando você voltar para casa e você sentir que foi curada, não hesite em vir aqui nesse púlpito e testemunhar que eu creio no Deus que me chamou. Eu sinto que Deus está curando pessoas aqui. Aonde que é a dor? Aqui na coluna? Uma irmã, me ajude aqui, uma irmã. Vem aqui. Você que recebeu a cura, coloca a mão na coluna dela agora. Está sentindo dor agora? Senhor, em nome de Jesus eu ordeno dor na coluna, nos ossos. Se tiver algum osso, Senhor, encavalado, fora do lugar, em nome de Jesus eu ordeno coluna vertebral, seja restaurada agora. Cura, manifeste-se agora. Dor, eu ordeno em nome de Jesus, saia agora. Eu ordeno em nome de Jesus, seja curada. Enfermidade, sai. Isso, vai queimando agora, Senhor. Isso, vai queimando agora. Vai restaurando agora, colocando no lugar agora. Isso, Jesus. Dor, eu te ordeno, saia. Dor, eu te ordeno, saia. Dor, eu te ordeno, saia agora. Em nome de Jesus, seja curada agora. Amém e amém. Está com a dor ainda? Seja sincera. Não precisa mentir para o pastor aqui. Está com dor ainda? Não. Foi. A dor foi embora, meu irmão. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E esses que aqui estão, Senhor, e que precisam de uma cura, vão testemunhar aqui em cima, porque já receberam da tua parte, em nome de Jesus. Canta, filho de Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para o teu Deus.